Quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Hoje foi o dia da esperada divulgação do PIB do segundo trimestre de 2021. E o resultado surpreendeu, mas surpreendeu para baixo. Pois é, o mercado estava esperando uma alta de 0,2% no PIB do segundo trimestre em relação ao PIB do primeiro, que veio subindo, e ali lá atrás a gente teve uma surpresa positiva. Só que ao invés dessa alta de 0,2%, veio uma quedinha de 0,1%. Frustração entre os analistas, frustração entre os economistas. A gente vai explicar rapidamente aqui nesse vídeo do Suno Notícias o que aconteceu com o PIB no segundo trimestre. Antes disso, para a gente entender qual que é o nosso contexto, o que está acontecendo aqui, vou pedir a ajuda do Ronald para a gente colocar no ar, inclusive, um gráfico que o próprio IBGE preparou para a gente ter noção do que está acontecendo aqui na comparação trimestre a trimestre, tá? Esses números que você está vendo na sua tela são a comparação do PIB em relação ao trimestre anterior, ou na margem, como costumam falar os economistas. Dá uma olhada ali, ó. No ano de 2015, a gente viu todos os trimestres no negativo. Foi a crise da Dilma, a crise do fim do último governo do PT. Essa crise se prorrogou, né? A gente está vendo aí também nos trimestres de 2016, só no segundo trimestre houve uma variação positiva na margem, no segundo tri, né, 0,6%, e aí começa uma discretíssima recuperação em 2017, também em 2018, em 2019 também uma recuperação bem discreta, e aí assume o atual governo, a expectativa de crescimento acelerado, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pois, como você está vendo aí, a barrinha vai para o vermelho no primeiro trimestre do ano passado, uma queda de 2,3%, seguida de um afundar de 9%, por causa, claro, da crise da Covid-19. A economia começa a ser retomada a partir dali, como o governo começou a falar dessa retomada em V. Bom, aparentemente essa retomada em V não é uniforme, como a gente consegue ver aqui, ó. Foi uma queda de 2,3% no primeiro tri, uma queda de 9% no segundo tri do ano passado, aí no terceiro tri uma subida importante de 7,7% e depois uma outra alta de 3,1%. No primeiro tri desse ano, como eu falei no comecinho do vídeo, uma alta de 1,2% acima do que o mercado estava esperando, e agora o resultado que nós conhecemos nessa quarta-feira, uma queda de 0,1% que o mercado não estava esperando, não temos recuperação em V até aí. Valeu, Ronald, brigadão. Agora eu vou destacar alguns dados para você aqui dessa leitura, além dessa frustração, né, essa queda de 0,1% ante a expectativa de alta de 0,2%. Como nós vemos agora no gráfico, esse foi o primeiro resultado trimestral negativo para o PIB brasileiro, depois de 3 altas consecutivas. Mas se a gente for pegar no agregado do primeiro semestre desse ano, houve uma alta, né, importante em relação ao ano passado, um crescimento de 6,4% no primeiro semestre em relação ao último semestre do ano passado. Uma das surpresas negativas desse número que o IBGE divulgou hoje foi a agropecuária, que também tinha surpreendido lá atrás, né, lá no primeiro trimestre desse ano, e agora surpreendeu para baixo. Houve uma queda de 2,8% no resultado da indústria agropecuária. A indústria, de forma geral, também foi para o negativo, teve uma queda de 0,2%. Quem salvou a lavoura nessa história foi justamente o setor de serviços, que registrou uma alta de 0,7%. Isso porque o setor de serviços foi o mais afetado pela pandemia, claramente, né, com as pessoas ficando em casa, com a circulação reduzida, com as barreiras sanitárias que foram impostas. O setor de serviços foi o que mais prejudicou, e isso foi um problemão para a nossa economia, porque justamente o setor de serviços é o que mais pesa no nosso PIB. Ele avançou agora 0,7%, um aumento não muito grande, mas um aumento pelo menos, né? Pois é. Outro dado importante para entender um pouco do resultado desse PIB do segundo trimestre deste ano de 2021 foi o consumo das famílias, que frustrou para baixo. No caso, ele acabou ficando estável, não teve variação, foi 0,0% em relação ao consumo das famílias do primeiro trimestre desse ano. E por que isso está acontecendo? Em grande parte, a gente tem que considerar
a inflação que está acumulando ali hoje, né, considerando a última divulgação do IPCA, uma alta de 9% acumulada nos últimos 12 meses. 9% nos últimos 12 meses. E a gente tem esse efeito da massa salarial caindo, como as últimas pesquisas nacionais para amostra por domicílio, as PNAD, vem mostrando, né? Mesmo a última PNAD que foi divulgada também nessa semana, que mostrou uma melhora da taxa de desemprego no Brasil, foi para 14,1%, melhor do que o mercado estava esperando, mas quando a gente considera o rendimento médio, ele caiu. Por que ele vem caindo? Porque ele está sendo ali reajustado pela inflação, e a inflação está avançando mais rápido do que o crescimento da massa salarial, e isso ajuda a explicar por que o consumo das famílias ficou estável, isso ajuda a explicar por que o PIB do segundo trimestre desse ano foi para o negativo, uma pequenina variação de 0,1%, apesar dos programas do governo de transferência de renda, como o auxílio emergencial, que foram restaurados ali. A gente acompanhou tudo isso, as negociações entre o fim e o começo desse ano. O auxílio emergencial foi prorrogado, mas não foi suficiente para fazer com que o PIB do segundo trimestre crescesse em relação ao primeiro. Outro dado importante para a gente encerrar esse vídeo aqui foi a formação bruta de capital fixo, que é basicamente a taxa de investimento do PIB. A formação bruta de capital fixo estava no positivo no primeiro trimestre e no segundo foi para o negativo, e um negativo bem considerável, uma queda de 3,6%. Isso mostra o mercado, os empresários e os investidores receosos com a situação econômica brasileira, diminuindo o seu investimento. Porque afinal, se você investe, se você compra máquina, se você amplia fábrica, se você contrata gente, é porque você está na expectativa de um aumento de demanda, de uma normalização logo na sequência, e isso mostra que a confiança está um pouco abalada na nossa economia. Esse resultado do PIB inferior ao que a mediana do mercado estava esperando está fazendo com que várias casas do mercado revisem para baixo as projeções para o PIB já deste ano, inclusive, né? Muita gente continua ali ao redor de 5%, a gente tem que ver bastante o efeito disso no próximo Boletim Focus, que sai segunda-feira, e nas próximas leituras que assim vierem, mas mesmo as casas que não reajustaram, porque esperam uma melhora agora no terceiro trimestre, né? Esse dado que vai sair daqui a alguns meses, dizem que a projeção do PIB delas para esse ano ganhou pelo menos um viés negativo. Elas não alteraram a projeção, mas ele ganhou um viés negativo. O pessoal continua de lupa, cadê minha lupinha aqui, ó? Continua de lupa para ver o que está acontecendo com a atividade brasileira medida pelo Produto Interno Bruto. A gente vai comentar esse e outros assuntos na live das 19 horas. A gente tem convidado especial hoje, o Héctor Sanches, da Ativa Investimentos. Se você está vendo esse vídeo depois da live desta quarta-feira, das 19 horas, é só dar uma procurada aí no seu YouTube e você acha toda a nossa conversa. A gente volta logo mais com mais informações. Brigadão!